Meu nome é João, e essa é a história de como um desenho animado aparentemente inofensivo moldou, de maneiras inesperadas e trágicas, a minha vida e a minha educação. Quando eu era criança, um dos meus passatempos favoritos era assistir televisão. Cresci nos anos 80, uma época em que desenhos animados eram a grande sensação. Entre eles, A Formiga e o Tamanduá eram um dos meus preferidos. A dinâmica entre a formiga astuta e o tamanduá desajeitado sempre me arrancava risadas. Mal sabia eu que essas risadas infantis estavam plantando sementes que, um dia, germinariam em algo muito mais profundo e sombrio. Meus pais sempre valorizaram a educação. Minha mãe era professora do ensino fundamental e meu pai, um bibliotecário. Ambos eram apaixonados pela leitura e pelo aprendizado, e eles fizeram de tudo para me proporcionar um ambiente enriquecedor. Desde cedo, fui incentivado a ler livros, explorar curiosidades e questionar o mundo ao meu redor. Entretanto, minha infância não foi isenta de desafios. Cresci em um bairro humilde, onde a violência e a falta de recursos eram constantes. A escola pública que eu frequentava tinha poucos materiais didáticos, e os professores, sobrecarregados, muitas vezes não conseguiam dar a atenção necessária a cada aluno. Apesar das dificuldades, eu me destacava nos estudos, em parte graças ao apoio dos meus pais. A escola era um campo de batalha, não só por causa da violência externa, mas também pela luta interna de querer aprender em um ambiente tão desestruturado. Muitos dos meus colegas não compartilhavam do mesmo entusiasmo pelos estudos, e eu acabava sendo alvo de bullying por ser o nerd da turma. Em casa, meu refúgio era a TV, e nela, a formiga e o tamanduá me ofereciam um alívio cômico para a pressão diária. O desenho, no entanto, trazia uma mensagem que só fui entender muito mais tarde. A constante perseguição do tamanduá-formiga, e as inúmeras formas como a formiga sempre escapava, passaram a simbolizar, em minha mente jovem, a luta pela sobrevivência e a persistência diante das adversidades. A formiga, sempre um passo à frente, me inspirava a ser resiliente, a não desistir, não importa quão grande fosse o obstáculo. Com o passar dos anos, essa resiliência se tornou uma faca de dois gumes. No ensino médio, minha dedicação aos estudos começou a me afastar ainda mais dos meus colegas. Eu me isolava cada vez mais, buscando nas páginas dos livros e nas telas dos computadores a companhia que não encontrava em pessoas da minha idade. Meus pais continuavam me apoiando, mas eu sabia que esperavam de mim uma ascensão social que eles não puderam alcançar. Eu era o garoto com o peso do mundo em seus ombros. Entrei na universidade com uma bolsa de estudos, determinado a fazer valer todo o sacrifício. Escolhi pedagogia, inspirado pela minha mãe e pela ideia de poder transformar a vida de outras crianças através da educação. No entanto, o que encontrei na universidade foi um ambiente competitivo e, muitas vezes, desmotivador. A teoria parecia distante da realidade que vivi e que muitos outros ainda viviam. Muitos dos meus colegas de curso eram de famílias abastadas e não compreendiam a realidade das escolas públicas carentes. Essa desconexão me frustrava. Foi nessa época que um novo elemento entrou na minha vida, a paixão. Conheci Ana, uma colega de curso que compartilhava das minhas inquietações e sonhos. Nos apaixonamos rapidamente, e ela se tornou minha companheira, minha cúmplice nas batalhas diárias. Planejávamos mudar o mundo juntos, um aluno de cada vez. Ela era a formiga ao meu lado, esperta e determinada, me ajudando a enfrentar os tamanduás que surgiam pelo caminho. Após a formatura, começamos a dar aulas em uma escola pública na periferia. Lá, enfrentamos a realidade brutal do sistema educacional brasileiro: falta de recursos, baixos salários, violência, acima de tudo, uma desesperança generalizada. Nossos alunos vinham de famílias desestruturadas, e muitos tinham dificuldades de aprendizagem severas. Nos esforçávamos para fazer a diferença, mas o sistema parecia uma máquina implacável que esmagava nossos esforços. Nos primeiros anos, conseguimos alguns avanços significativos. Implementamos projetos de leitura, atividades extracurriculares e conseguimos envolver a comunidade em algumas iniciativas. Mas a cada pequena vitória, surgia um novo desafio. As políticas educacionais mudavam constantemente, e as promessas de melhorias raramente se concretizavam. A exaustão começou a se instalar, não só em nossos corpos, mas em nossas almas.
Ana e eu tentávamos nos apoiar mutuamente, mas a pressão constante começou a afetar nosso relacionamento. As discussões se tornaram frequentes, e a paixão que antes nos unia foi dando lugar à frustração. Eu, que sempre me via como a formiga resiliente, comecei a me sentir como o tamanduá, impotente, fracassado. A educação, que sempre foi nossa maior esperança, parecia um sonho cada vez mais distante. A situação chegou ao ápice quando Ana descobriu que estava grávida. A notícia, que deveria ser motivo de celebração, foi recebida com um misto de alegria e preocupação. Como iríamos criar uma criança em meio a tanto caos? Decidimos que eu continuaria trabalhando enquanto ela tirava uma licença. A carga de trabalho aumentou ainda mais, e a solidão se intensificou. Os meses passaram, e a chegada do nosso filho, Lucas, trouxe uma luz em meio à escuridão. Ele era nosso raio de esperança, o motivo pelo qual continuávamos a lutar. No entanto, a pressão financeira e emocional continuava a nos esmagar. Ana começou a sofrer de depressão pós-parto, e nossa relação foi se deteriorando ainda mais. Eu tentava ser forte, mas me sentia cada vez mais à beira do abismo. Foi em uma dessas noites sombrias que me vi, novamente, assistindo a um episódio de A Formiga e o Tamanduá. A nostalgia me levou de volta à infância, mas, desta vez, a mensagem era diferente. Percebi que, assim como o tamanduá, eu estava preso em uma busca interminável, sempre fracassando em capturar algo inalcançável. A vida, ao contrário do desenho, não tinha uma trilha sonora engraçada ou um final feliz garantido. A realidade era cruel e implacável. A conclusão dessa história veio de forma abrupta e trágica. Uma noite, ao chegar em casa depois de um dia exaustivo, encontrei Ana desmaiada no chão. Ela havia tentado tirar a própria vida. Desesperado, chamei uma ambulância, e ela foi levada às pressas para o hospital. Por sorte, ela sobreviveu, mas aquele foi o ponto de ruptura. Ana decidiu que não poderia continuar daquela forma. Optou por se afastar, buscando ajuda em outro estado, enquanto eu fiquei para cuidar de Lucas. A separação foi devastadora. Eu me via sozinho, lutando para sustentar e criar meu filho, enquanto tentava não sucumbir à mesma desesperança que levou Ana àquele extremo. A vida se tornou uma rotina exaustiva de trabalho e cuidados com Lucas, sem espaço para sonhos ou aspirações. A educação, que um dia foi minha maior esperança, se tornou uma responsabilidade esmagadora. O desfecho mais surpreendente veio quando, em uma tarde silenciosa, recebi uma carta de Ana. Ela havia decidido reconstruir sua vida e não voltaria mais. No final da carta, havia uma mensagem que ecoou profundamente em mim: João, seja a formiga que guia nosso filho para um futuro melhor. Não deixe que os tamanduás da vida te devorem. Aquela frase ficou comigo. Lucas se tornou meu único motivo para continuar. Hoje, ele é minha formiga, a razão pela qual não desisto, não importa quão difícil seja. Mas a tristeza permanece, um lembrete constante de que, na vida real, nem sempre conseguimos escapar dos tamanduás. E assim, sigo em frente, um passo de cada vez, tentando construir um futuro para meu filho em meio às ruínas dos meus próprios sonhos. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!